que, para quem não conhece a dinâmica do MIT sistêmico, que o MIT sistêmico é uma aula aberta, gratuita. Sempre nós estamos trabalhando com temas que envolvam a família e sempre temas com a visão e com a percepção sistêmica. O MIT sistêmico, ele veio assim, ele faz parte do projeto do curso de mediação familiar sistêmica. É uma aula aberta para ampliar saberes dos alunos da mediação familiar sistêmica e de pessoas interessadas pelo tema. Por isso que ele é aberto ao público e gratuito. Então, como o MIT tem alguns apoiadores, tem alguns parceiros, e esse apoio e essa parceria não envolve nada financeiro, é uma troca. Eles divulgam o MIT sistêmico e o meu trabalho, e eu, quando abro o MIT sistêmico, eu também divulgo a parceria que eles têm comigo. Então, levo uns 5 minutos, vocês vendo todos os parceiros e todos os apoiadores do MIT sistêmico. Mas é uma coisa rápida, não se preocupem. No instante eu abri aqui, mas hoje eu vou abrir de uma forma diferente o MIT sistêmico. Eu vou abrir parabenizando a cidade do Salvador. Compartilhou o slide aí, gente? Sim. Pronto. Eu estou abrindo, parabenizando a cidade do Salvador, que nós estávamos até falando, né? Uma menina bela, esbelta, mas com muita história para contar. Seus casarões, eu acho que sabem até demais, né? Seus museus sabem muito. Então, eu trouxe esses parabéns à cidade do Salvador e uma homenagem à minha mãe, Cecília Luz, escritora, professora, escritora, historiadora, que escreveu este livro, A Cidade do Salvador, nos seus 454 anos. Minha mãe escreveu também sobre o bairro da Liberdade. Minha mãe fez uma autobiografia, relatos sobre a minha vida, entendeu? Esses 2 livros não chegaram, quer dizer, foram lançados, mas não tiveram a publicação em grande escala. Mas o livro A Cidade do Salvador foi um livro muito vendido, por sinal. E no ano de 2011, quando já estava na gráfica para atualizar o livro, então ela nos deixou, porque acreditava que de lá de cima ela podia ver melhor a cidade do Salvador do que ficar andando nestas ruas cheias de paralelepípedos. Então, Salvador, berço da nossa administração, da nossa colonização, foi assim, a menina dos olhos da minha mãe por muitos anos de pesquisa e com muito amor e com muito carinho mesmo. Então, essa foto eu peguei do dia do lançamento, do Noite de Autógrafo, porque o lançamento foi pela Universidade do Estado da Bahia, e essa foto foi da Noite de Autógrafos. Eu ainda consigo me emocionar desde que eu abri o MIT em sentir a presença da minha mãe tão perto da gente, né? Tão perto. Minha mãe é minha referência de vida. Quem muito ouve eu falar da minha mãe são os meus alunos, principalmente quando eu dou o capítulo dos valores, os valores que nós passamos para os filhos. Que esses valores têm que estar na conjugalidade. Não pode o pai ter um valor, a mãe ter outro, ou eles estarem desencontrados em seus valores, em sua proposta. E a minha mãe me passou valores que até hoje, eu dando aula, a minha mãe já se foi desde 2011, e hoje, todos os dias, quando eu dou aula, eu sempre tenho um exemplo da minha mãe para dar. Uma referência de vida para mim,
como mulher, que hoje a gente ainda continua o trabalho com o mês da mulher, como profissional, uma pessoa apaixonada pelos estudos acadêmicos. Eu me vejo a cada dia, quando eu estou sentada preparando aula, é como se eu sentisse, entendeu? Eu herdei, Zete herdou muito, e esse lado desses valores acadêmicos, eu não sei, até o acervo dela, eu disse, eu não quero nada, eu quero o acervo da minha mãe. As coisas que ela escrevia que minha mãe não digitava. Então, ela escrevia, eu digitava, o namorado de Cláudia digitava, nós digitávamos o livro para entregar. E as pesquisas que eu ia com ela, em todas as pesquisas, registros, realmente, para mim, lembrar de manhã, assim, hoje eu não ia nem coisa, mas isso fica na cabeça, né, por causa do dia da cidade. Então, eu agradeço a vocês ter tido a paciência de ouvir duas filhas loucas de vontade de abraçar uma mãe e não a encontrando, a gente fala e sente o abraço de vocês. Muito obrigada de coração. Você pode não encontrar no plano físico, mas no plano espiritual ela está cada vez mais perto de você e, a partir de hoje, mais perto de outras tantas pessoas que estão nessa sala. E nós é que temos que agradecer por esse presente maravilhoso que vocês nos deram agora. Viu? Exatamente. Muito obrigada. Eu faço das minhas palavras eu faço das palavras da Neuza as minhas palavras. Gratidão, gente, gratidão. Seguindo o Meet. Tchau, mãe. Então, eu já falei para vocês, né, sobre que o Meet é aberto, agora vamos aos nossos apoiadores, né? Nós temos como apoio a Escola Superior de Advocacia, que apoia o Meet, divulga o Meet em todas as suas redes sociais, e também ainda divulga todos os meus cursos também. Então, a ESA foi uma, assim, tanto a ESA como a Artef e meus alunos, essa trilogia na minha cabeça, porque a ESA, desde que eu apresentei o primeiro projeto do meu curso de mediação familiar sistêmica, que a ESA disse, professora, nós vamos lançar esse curso. E até hoje esse curso tem na ESA. Então, é uma gratidão imensa. Então, está aí o curso, o meu curso pela ESA, gratuito, por causa da pandemia. A ESA devolveu os valores a todos que se inscreveram, pagando, e... Meu Deus do céu, foi que eu já mexi aqui. O módulo 2, foi aqui que eu mexi. O módulo 2 será às terças e quintas, mesmo horário do módulo 1, de 6 a 29 de abril. Para os meus alunos da ESA, eu tenho a informar que vocês terão que fazer a inscrição para o módulo 2. A inscrição do módulo 1 não leva até o último módulo. A inscrição é módulo a módulo. Mas eu começo em sala de aula no dia 6 com o módulo 2. Para os alunos da ESA. E para os alunos da turma Pituba, eu estou aos sábados dando aula e vou dar aula no próximo sábado. Então, vem aqui quem também abraçou a causa da mediação familiar sistêmica, a Artef, que, por sinal, Fátima Mônaco está aí presente, entendeu? A Artef tem um serviço social muito bom, do qual eu tenho encaminhado algumas pessoas. Eliette, você quer falar como é o serviço social da Artef aqui em Salvador? Falo sim, Cadê? Fátima. Fátima ainda está por aí? Ou então, Fátima? Pode falar, Fátima. Nós temos o atendimento social e uma maneira de se chegar a ele é através do nosso site. Tem todas as informações, então ele é aberto não só para aqui para Salvador, mas para qualquer estado do Brasil. E nós temos atendimentos, nós estamos com 6 a 8
colegas e associados da Artef, né? E temos como coordenadora do projeto a Eliette. Hein, Eliette? Você quer falar mais um pouco? Não, você já falou, legal. É isso aí, nós temos mais gente, mais associados, então, graças a Deus, o pessoal está se movimentando, né? Gostando, se interessando em participar. Estamos com um número crescente. Em 3 meses, nós tivemos 50%, né, de aumento na demanda das solicitações para atendimento. Os terapeutas filiados à Artef, eles passam por observado currículo, observado a questão do vínculo mesmo, né, com a Artef, se está em dias com a Artef, para poder a gente ter, né, uma possibilidade de encaminhar esse psicoterapeuta. Porque se ele não estiver na Artef, nós não temos como encaminhá-lo para prestar um serviço desse nível para a sociedade. Então, são pessoas com currículo maravilhoso, todos interessados. Inclusive, temos reunião mensal, onde são discutidos os casos, troca de experiência, um trabalho riquíssimo, não é, Fátima? Você participou, riquíssimo. Além disso... A Alana também é terapeuta da Artef também, não é? A Alana também, a Alana também. Então, assim, eu gosto muito desse trabalho que a gente está fazendo, inclusive eu tenho gratidão à Fátima, porque ela confiou, né, em me deixar na coordenação, e o que nós estamos fazendo é isso, como ela falou, a abrangência nacional ou internacional, porque qualquer pessoa de qualquer lugar, no momento que é online, isso propicia uma maior abrangência. Agora, a linha é sistêmica. A linha é porque a Artef, né? Então, geralmente, nós trabalhamos com a terapia sistêmica. Entendeu? Eu tenho encaminhado... Pelo menos, quer dizer, a gente não é fechada. De repente, pode até, né? Porque a Artef é terapia de família está vinculada à sistêmica. Então, por enquanto, nós temos abordagem sistêmica. Porque quando pergunta qual é a abordagem, a abordagem é sistêmica. O atendimento social da Artef também faz parte do projeto Cuidando do Mediador, que é o projeto que eu criei para cuidar dos meus alunos, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar suas famílias, para que eles possam, de uma maneira mais inteira, mais confortável, estar a ouvir, trocar experiências e dirigir uma mediação. Então, eu já venho indicando também, ele faz parte, sempre eu digo, o valor é baixo, mas não é porque o profissional não tem a qualificação, é porque é um trabalho da Artef, somos quase que voluntários para esse trabalho, vinculados à Artef. Então, eu também me orgulho muito desse trabalho na Artef, que a Artef desenvolve com vários outros profissionais. Muito obrigada. Então, vamos lá, a Artef também nos apoia a Abratef, a Associação Brasileira de Terapia Familiar, divulgando também o MIT Sistêmico e o meu curso em todas as regionais, que são 15 regionais, não é, Fátima? 15 regionais. Sim. A Abratef divulga o MIT Sistêmico e o meu curso. Então, a gente tem essa troca de apoio e divulgação. O CEFAC, que é uma instituição de ensino voltada para a formação de psicoterapeutas sistêmicos, casal, família, individual. A psicoterapia sistêmica, o pensamento sistêmico é a base epistemológica do meu curso, daí que tem, assim, eu me sinto honrada com o abraço também do CEFAC, porque é uma instituição de ensino voltada somente para os estudos do pensamento sistêmico e da terapia sistêmica.
E vem o projeto Cuidando do Mediador, que é aquele projeto que eu criei acoplado ao curso também. Tem o curso, que agora está com 120 horas, tem o MIT sistêmico e tem o projeto Cuidando do Mediador, que é onde eu indico e faço parceria com alguns profissionais para meus alunos o custo seja bem mais abaixo do que o preço que eles praticam no mercado. A Artef é um dos parceiros, mas temos vários outros parceiros também. Isso é o cuidar de si para cuidar do outro. O mediador precisa primeiro cuidar de si para poder trabalhar e cuidar de outra família, de um mediado. Então, nós temos aqui a Lana Lopes, que está aí presente, né, terapeuta sistêmica avançada, Roque sim, mas os serviços do projeto Cuidando do Mediador abrange todas as áreas do conhecimento. Constelação, tarô, terapia, psicoterapia, deixa-me ver mais, biodança, leitura áurica, várias coisas. Tá? 2 tipos de tarô, que tem outro também, a yoga, entendeu? A yoga, no site do InYoga, meus alunos podem fazer uma assinatura mensal por R$14,90. Luane, que deve estar aí presente também, aí outro, Teta Healing, barras, reiki, sabonetes vibracionais. Edna Cravo, que está presente aí, astróloga há mais de 30 anos, também presta os serviços dela com valores mais em conta para meus alunos. Fábio Costa, professora de Mindfulness, meus alunos têm um abatimento em todos os cursos dela. Arianice Nascimento, constelação familiar, tarô, leitura áurica, floral, leitura arquétipa, mapa astral. Marlen Urbano, que também integra a equipe com um trabalho de constelação familiar. Aurora Santana, essa que tem biodança, psicoterapia, mesa radiônica, constelação familiar. Claudina Ramírez, ela foi a coordenadora do meu curso de constelação familiar, mas agora ela já é professora do curso. Na época ela era coordenadora e também faz constelações, tanto presencial quanto online. Aqui estão meus contatos para querendo saber alguma coisa. E com relação a todos os nossos apoiadores ou com os nossos parceiros, quem precisar de alguns serviços dos parceiros, é só entrar no meu site, onde vem Clube de Descontos. Clica ali e localiza o parceiro que quiser. E a Artef, vocês já podem ver direto, Artef Bahia, no Instagram da própria Artef ou no site da Artef. Aí vocês já vão direto. Pronto. O mês de abril está um mês que nem o mês de março. Está premiado. Está lindo demais o MIT sistêmico do mês de abril, né? Teremos no dia 12 de abril mediação de conflitos em contexto de alienação parental, com Marilene Marodim, do Rio Grande do Sul, pioneira em mediação no Brasil. E iniciando no estado do Rio Grande do Sul, que se expandiu, e nós vemos hoje a mediação já circulando em nosso meio. E Fabiane Costa, daqui da Bahia, falando no dia 26 sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados no Direito de Família. Então, vocês gravem a data. Na aula de Marilene Marodim, teremos o sorteio de um livro dela. Tá certo? Grava as datas, que o MIT está muito bom. E o MIT de hoje, ainda em homenagem, né, pelo mês da mulher, temos Camila Dutra, psicóloga, terapeuta sistêmica, formação em coach, sexóloga em formação, para falar para a gente sobre a mulher e sua jornada tripla, o mito da Mulher Maravilha. Ela irá fazer reflexões sobre o modelo irreal que a sociedade e as mídias sociais oferecem às mulheres como expectativa de felicidade.
a busca da perfeição do corpo e o saldo de culpa que as mães carregam por trabalhar fora de casa ou por optar por cuidar dos filhos. Então, realmente, é desmistificar tudo isso, é ressignificar para podermos ocupar empoderadas o nosso lugar. Não é empoderada porque estamos acima de nada. O nosso poder vem de dentro da nossa vontade de se sentir igual. É do poder de gênero, de igualdade. Porque que para a mulher tanta sobrecarga? Só porque sai para trabalhar, não se tem uma compensação, não se busca o equilíbrio. Mas, de qualquer forma, eu ainda digo a vocês, hoje em dia os homens estão melhorando um pouquinho. A gente já vê os homens levando o filho na escola, cuidando do lar. Então, mas isso não significa ainda o percentual do que nós gostaríamos. Mas, logo após a fala de Camila Dutra, vem Eliette Teles, falando, psicoterapeuta sistêmica, sexóloga em formação, falando, descobrindo ser mulher, sem medo e sem culpa. Reflexões sobre o ser mulher com leveza e suavidade, sem medo e sem submissões. Um olhar para o equilíbrio na relação homem e mulher. Uma complementando a outra. Quer dizer, assim, um olhar para essa relação. É esse equilíbrio que nós estamos buscando, entendeu? E que melhorou, mas ainda pode ser bem melhor. Então, professora Camila Dutra, por favor. Cadê? Com a palavra, a professora Camila Dutra. Boa noite. Queria agradecer a Dalva pelo convite, pela confiança, né, de estar aqui. Muito feliz de ver aí a interação de vocês, um grupo animado. Eu já tive num meeting desse aí que a Eliette falou outras vezes. Eu vim também a convite da Eliette. Sou apaixonada por ela é minha colega no curso de formação em sexologia, né, e a gente tem trocado bastante figurinha. Então, eu sou Camila, tenho 45 anos, sou psicóloga há mais de 20 e tantos anos, sou terapeuta familiar sistêmica, formada aqui pela Núcleo Pesquisas aqui no Rio de Janeiro, do Moisés Grossman, e agora sou sexóloga em formação, né? Estamos atendendo famílias e tal. E aí, quando a Eliette me convidou para a gente conversar sobre esse assunto da mulher, é um assunto que fala muito de mim, porque é um pouco da minha história, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos adolescentes, sou servidora pública também, trabalhei no mundo corporativo, eu fui psicóloga organizacional por mais de 20 anos, trabalhei com seleção, fui gerente de RH e tal, e depois que eu fiz uma migração, venho fazendo uma migração, né? Na verdade ainda estamos fazendo a coisa ao mesmo tempo, né? Para a clínica, então eu entendo muito o que é trabalhar, o que é ser gestora. Eu fui gerente de RH há muito tempo, as pressões, né, do mercado de trabalho, de como que a gente tem que se provar o tempo inteiro. Então, esse assunto da jornada tripla é um assunto que permeia a minha realidade, a minha vivência, né? E é muito caro para mim, porque eu vivo e vivi isso intensamente. Hoje eu vivo com um pouco mais de leveza do que eu vivi quando os meus filhos eram menores. Né? Então, o que é essa história de mito da Mulher Maravilha, né? Um nome assim que a gente chama mais lúdico, mas é esse modelo irreal que a gente tem que ser boa mãe, tem que ser uma profissional exemplar, com títulos, tem que ter o corpo perfeito. Agora, na pandemia, a gente tem que ser professora das crianças também. E depois de tudo isso, você tem que malhar, ser sarada e de noite não estar aberta para o amor e disponível para o seu marido. Né? Então, é isso que exigem da gente, né? Então, ser mãe já é um papel muito desafiador, já preenche 24 horas do nosso dia, né? Então, essas expectativas que as mães sofrem são da ordem divina, né? Tem que ser Deus, que tem que cuidar, amar, educar com plenitude, energia, como se fôssemos deusas, né? Então, essa já é uma expectativa da sociedade, né? Da nossa cultura também. Então, também existe aquele mito do que as mulheres nascem maternas, então não tem escolha, tem mulheres que não
que escolhem não ter filhos, e aí isso também passa a ser um questionamento para as mulheres, né? As mulheres que não podem ou que escolhem não ter filhos. Então, já é uma pressão que a gente sofre. No trabalho, a gente luta, como o Dalva vinha falando, né, por igualdade nos salários, igualdade no espaço. A gente tem que fazer um esforço extra para obter confiança e respeito. Eu fui gestora há muito tempo e tinha chefes e via como é diferente, como ainda tem muito machismo no mundo corporativo, principalmente. A gente tem que se provar, e aí o seu filho fica doente, aí você é menos profissional porque você não está lá. Enfim, essas lutas que a gente briga todo dia. E aí tem mulheres que têm medo de sair de licença maternidade, de perder seus cargos, né? Falando do mundo do trabalho. Então, esse ideal ilusório de que é ser mãe, profissional, parceira, cuidador do lar, de excelência, né? Então, a gente ainda precisa estar bonita, com a aparência cuidada, maquiada, no peso ideal, enfim. É tudo isso que cobram da gente. Esse é o grande mito, né, que eu chamo da Mulher Maravilha. E tem mulher ainda que dá conta de fazer isso, mas a que custo, né? Eu tenho visto em consultório que o que acontece com esse ícone do século XXI, né, que é essa Mulher Maravilha, que é super valorizada, mas ela acaba adoecendo. Eu tenho visto muitas mulheres adoecendo por estresse, porque algumas tentam dar conta disso tudo e acabam adoecendo, né? Qual o custo que a gente paga por isso? Além do estresse, a principal fadiga que eu vejo nessas mulheres a principal queixa que eu vejo nessas mulheres é fadiga, então elas se veem esgotadas, às vezes sem ânimos para algumas atividades de lazer, ou para o autocuidado, ou para os relacionamentos amorosos, né? E aumentam outras doenças. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que qualquer doença da alma é medicada, né, com comprimido, então pessoas ficando dependentes de comida, de compra, de remédio. Então, é uma exaustão emocional, mexe com essa autoestima de muitas mulheres, né? Algumas ficam se sentindo feias ou desinteressantes depois que, por não conseguirem dar conta de tudo isso que é colocado. Então, a gente é excessivamente exigida nos nossos papéis, e a gente é vista, né? E tem esse mito de que a gente pode ser Mulher Maravilha porque a gente é multitarefas, porque a gente consegue fazer um monte de coisa, e a gente compra isso, né? A gente compra esse ideal, o que é pior. A gente compra esse ideal e se cobra por ele. Então, assim, na nossa sociedade, eu acho que um dos maiores inimigos da mulher é essa busca pela essa perfeição aí, né? Essa coisa irreal que vendem pra gente. Então, assim, a mãe, a profissional, a mulher. Mas eu fico, como terapeuta sistêmica, me perguntando com quem eu aprendi a ser mulher, né? Porque eu já me vi nesse embate muitas vezes. Eu trabalhava a 50 quilômetros da minha casa, tinha 2 filhos pequenos, aí para conseguir ter o corpo perfeito, eu marcava personal trainer 15 para as 10 da noite. Eu malhava às 10 da noite, para acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte, né? Então, eu comecei a pensar com quem que eu aprendi a ser mulher, essa coisa que eu tenho que dar conta de tudo, né? E comecei a pensar quem eram as mulheres da minha família. Eu repito as escolhas, eu repeti a escolha dessas mulheres, ou eu sinto culpa por estar fazendo escolhas diferentes hoje em dia. E aí, quando eu parei para escutar as minhas vozes familiares, né, o que me levou para estudar essas coisas, né, ouvir as vozes, aí eu ficava ouvindo assim, as vozes da minha família: mulher nasceu para ser mãe, ou maternidade em primeiro lugar. Na minha casa eu ouvia muito: mulher tem que ser independente, não pode depender de homem nenhum. Mas já ouvi outras amigas dizendo: submeta-se ao seu marido, a carreira dele é mais importante, abra mão dos seus sonhos. Eu tinha uma amiga que fez formação comigo, que ela falava que a voz dentro da casa dela era: quem trabalha é mulher pobre, porque ela vinha de uma família de mulheres dondocas e ricas, e a sogra, a mãe dela, não entendiam por que ela queria trabalhar. Então também tinha essa voz, essa cobrança, né, dela querer ter a vida, a carreira dela, e ela também é cobrada nesse nível. Então a gente é cobrada
Se a gente é dondoca, a gente é cobrada. Se a gente trabalha, a gente é cobrada. E eu fiquei prestando atenção na minha história. E eu tenho uma história de mulheres fortes, de mulheres trabalhadoras. A minha avó, né, era filha de escravo, cozinheira, trabalhou 25 anos numa mesma casa, trabalhando como cozinheira. Depois minha mãe foi trabalhar aos 14 anos para tirar minha avó da cozinha, né? Então, assim, eu vim de uma família de mulheres que trabalharam muito para criar seus filhos. Depois minha mãe, divorciada, criou 3 filhos sozinha, teve 2 cânceres no meio do caminho. Então, assim, essas mulheres que batalharam muito para poder criar os filhos e faziam 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu vivi isso. Então, essa minha gana de querer ser perfeita, de querer dar conta de tudo, tem muito a ver da minha história de vida, né? De como que eu aprendi a ser mulher. E aí, uma das questões mais delicadas e importantes que acompanha as mulheres é sobre a relação dela com seus filhos, né, propriamente dito, que é uma relação cheia de aprendizados, de amor, mas também cheia de questionamentos, cheia de dúvidas, cheia de culpa, né? Para muitas mulheres, a maternidade está associada à culpa. Eu me lembro da passagem da licença maternidade para a volta ao trabalho, que tempo difícil, né? E você vive aquela crise, eu volto, eu vou ter que desmamar, com quem que eu vou deixar? Eu me lembro que eu vazava no trabalho e eu tinha um amigo que trabalhava do meu lado, ele ficava constrangido com aquilo, né? E aí, tipo, como é que é? Levava bomba para o trabalho, né? Então, esse dilema de estar em casa disponível para os filhos, estar fora de casa trabalhando, que é um dos mais difíceis, né, que as mulheres enfrentam. Então, e aí as pessoas dizem que você tem que trabalhar como se não tivesse filhos e voltar para casa como se não trabalhasse fora. Tipo, isso é possível, né? Então, é o contrário, é fácil voltar para casa e deixar para trás as pressões que você está enfrentando no trabalho também, né? Porque você pode gostar de trabalhar, pode adorar fazer o que faz, e aí sente culpa porque gosta de trabalhar e não quer estar em casa. Enfim, é uma relação de culpa, né? E as mulheres que não trabalham fora de casa, que optaram por ficar em casa para cuidar da sua própria casa e dos seus filhos, aí tem outras cobranças, que estão abrindo mão de suas carreiras, que estão, né? E também sentem culpa porque não dão toda a atenção que ela imagina que esse filho precise, né? Então, aí tem a discussão da qualidade do tempo, quanto tempo a gente pode ficar com esse filho. Então, são muitos questionamentos, né? E aí, às vezes, a gente para pensar, algumas mulheres param para pensar nessa visão romântica das mulheres que vieram antes de nós, que trabalhavam em casa e que talvez elas não tenham vivido esse dilema casa-trabalho, mas elas tinham seus outros dilemas, né? Então, esse saldo de culpa que a gente carrega, né, por ser mulher. Então, o que é estar disponível, né? Estar disponível a ter uma relação de confiança suficiente para que aquele filho saiba que ele pode contar comigo no momento que ele precisa, né? E estar disponível não é só um saldo de horas, não é um saldo de tempo com os filhos, não necessariamente, né? E sempre que a gente fizer escolhas, né? Então, se eu escolho trabalhar, se eu escolho ficar em casa, eu vou ter perdas. Qualquer escolha que eu faço, eu vou ter perdas. Então, se eu escolho trabalhar, eu vou perder algo, sim, né? Eu tenho uma ajudante que cuidou dos meus filhos, ela veio trabalhar a minha filha mais velha vai fazer 18 anos. Ela veio para cá, a Duda tinha 2 meses. E eu me lembro que eu tinha tanta inveja dela e raiva em muitos momentos da minha vida, porque ela vivia coisas com a minha filha que eu não vivia, porque eu estava trabalhando fora, né? Então, era uma relação esquisita, né? Que eu tinha muita gratidão, porque ela cuidava muito bem da minha filha, depois do meu filho, e também depois... ao mesmo tempo também tinha essa coisa de ela tá vivendo coisas que eu não tô vendo, sabe? Ela tá participando de coisas que eu não vi, enfim. Então a gente perde, quando a gente escolhe trabalhar, a gente perde, né? Então, e aí se eu escolho também ficar em casa, eu também perco a minha vida, parte da minha vida profissional, ou de satisfação, ou de realização. Hoje em dia a gente tá, até com essa coisa da tecnologia, estamos tentando ver se a gente consegue conciliar, mas assim, sempre a gente vai ter perda. Então, o que eu vivo hoje é com a dificuldade de lidar com essas perdas e de fazer escolhas, né? Porque fazer escolha não é fácil. Então,
o que eu normalmente falo para mim e para as mães com quem eu atendo, com quem eu convivo. Então, para cada mãe, para cada família, tem uma medida, um modo de operar, um modo de funcionar que é necessário e que não é igual para todo mundo. E se ele é necessário, ele precisa ser bom, né? Então, é preciso olhar para o nosso modo de funcionar com generosidade. Então, se eu sou uma mãe que trabalha fora, né, eu preciso olhar para mim com generosidade. Se eu sou uma mãe que fica em casa, eu preciso olhar para mim com generosidade. E essa medida dessa relação com esses filhos vai ter que ser uma medida que seja boa para todo mundo, né? E o que é bom para cada mulher e para cada família não é para uma família, não é para outra. Então não tem receita pronta sobre quanto tempo de disponibilidade que sirva para todas as mulheres, para todas as casas e para todas as famílias. Então, estar com os filhos é um exercício de presença, de humildade e principalmente de reconhecimento dos seus limites, né? Então, a gente reconhece os nossos limites nessa relação que a gente faz com os nossos filhos. E aí, quanto mais crítica uma mulher é consigo mesma, mais ela tem necessidade de perfeição, né? Porque buscar perfeição é a melhor maneira de negar quem nós somos. É a melhor maneira de negar a nossa própria humanidade. Então, quanto mais uma mulher busca a perfeição, mais ela está desconectada de si mesma, né? Porque ninguém dá conta de tudo. Então, e aí ela está desconectada da sua força criativa, da sua autenticidade, ela não se escuta, né? Quais são os meus reais desejos? Quais seriam as escolhas mais genuínas que eu gostaria de fazer? Então, quando eu estou buscando a perfeição todo o tempo inteiro, é a fórmula perfeita para eu permanecer insatisfeita, reclamona, amarga, autocrítica e acreditando que os resultados que eu produzo nunca são suficientes. Então, toda vez que a gente mira nesse mito da mulher perfeita, a gente deixa de olhar para as nossas potencialidades, para aquilo que a gente tem de melhor, né? E aí, toda vez que eu tenho um problema de autoestima, eu tenho que olhar para mim e falar assim, o que eu não gosto em mim? Porque, na verdade, a pergunta deveria ser, que expectativas irreais eu estou buscando para jogar fora aquilo que eu sou capaz de fazer? Na verdade, é isso, porque eu, quando miro na perfeição, eu estou excluindo aquilo que eu tenho capacidade de fazer, né? Então, o que eu estou tentando jogar fora, né? Para me sabotar cada vez mais. Então, porque todo mundo comete erro, né? Então, certamente, como mãe, como profissional, como esposa, como amante, todas nós, a gente comete erros. Mas a gente faz aquilo que a gente dá conta de fazer, né? E a cada momento da vida nós vamos fazendo o nosso melhor, né? Então, quando eu falo desse mito da Mulher Maravilha, eu falei isso muito tempo para mim, muito tempo, né? Foi um mantra. Não é um olhar complacente, não é aceitar qualquer coisa, mas é aceitar os meus próprios limites, né? Porque todas as pessoas são comuns, também cometem erros e também têm limites, como eu tenho, né? Então, é muito mais que isso. Às vezes eu fico olhando, eu tenho amigas de infância assim, que cresceram comigo, sabe? Desde pequenininha mesmo, fizemos CA juntas na mesma escola e a gente se vê até hoje, é muito legal. Muitas delas são muito bonitas, elas são essas mulheres assim que você vê no Instagram, e ssão lindas, corpo perfeito e tal, que eu brinco que elas têm que divulgar isso na internet, que alguém tem que olhar aquele corpão, né? Aquela coisa linda e tal. Mas essas mulheres mais bonitas do mundo, elas também têm dores, elas também têm ansiedades, elas também vivem um cotidiano de angústia, muito parecido com a minha, que não tem aquele corpo perfeito, né? Então, só é possível cada um calçar o seu próprio sapato. Então, só é possível ser Camila para mim mesma, não é possível que eu seja outra pessoa, né? Às vezes, essa busca da perfeição, esse deslocamento dos sentimentos para o corpo, que é uma coisa que eu vejo muito também, né? Então, às vezes, as mulheres se separam e elas se desfazem de uma relação, elas buscam a perfeição no corpo. Tem até umas pesquisas que dizem que as pessoas que se divorciam emagrecem, em média, 8 quilos. Tem umas coisas assim, né?
tem algumas pesquisas, porque às vezes as pessoas começam a deslocar, em vez de fazer o luto daquela relação, ela desloca para ficar bonita, para arrumar outra pessoa e tal. Nem terminou uma, já está pensando em outra. Mas não é transformando o corpo num corpo perfeito que a gente vai ser mais aceita, que a gente vai ser mais amada, né? Na nossa cultura brasileira, ocidental e brasileira principalmente, essa busca da perfeição do corpo, da autoimagem, revela uma profunda necessidade de aceitação, uma profunda necessidade de se sentir amada pelo exterior, pelo que é visto de fora, né? E aí é onde que a gente pode preencher esse buraco de amor que nos consome? Essa pergunta que eu sempre fiz para mim mesma. E o único lugar onde eu acho que esse buraco pode ser preenchido é na minha família de origem, né? A gente aqui está no limite sistêmico, né? Então, todas essas minhas expectativas como mãe, como mulher, de corpo perfeito e tal, elas estão em algum lugar, eu estou tentando preencher um buraco que não é ali. Provavelmente não é aquele buraco, né? Então, eu tenho que começar a olhar para mim, eu tenho que me conectar com a minha própria história, para descobrir quais são as forças do meu sistema, para que eu possa tentar começar a preencher esses buracos que me consomem e que exigem que eu seja Mulher Maravilha e que eu tenha essa perfeição que eu estou buscando inatingível, né? Então, o que me torna uma mulher forte, o que me ajuda a me reconectar com o meu centro, é olhar para mim, olhar para a minha história, olhar para as forças do meu sistema, né? O corpo é só a casa que eu habito, mas ele muda com o tempo, né? Hoje eu estou aqui de óculos, há 3 anos atrás eu não precisava deles, né? Então a gente vê na nossa sociedade, principalmente, como é difícil a gente envelhecer, né? Como é difícil essa passagem do tempo no nosso corpo, que é corporificada nos cabelos brancos, nas nossas rugas, né? Hoje a gente vê mulheres de 50, de 60 desejando ter o corpo de uma menina de 20. O que isso revela? Não é que não é para ter um corpo bonito, não é isso que eu estou querendo dizer de maneira nenhuma, né? O que eu estou querendo dizer é que quando você desloca tudo para esse corpo, né? Por que a gente não olha para a sabedoria da idade e vê algo mais do que só velhice, só dor nas costas, né? No passado tive uma hérnia de disco, né? Coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. A gente olha para a idade e só vê isso, né? Muitas vezes, né? Então, às vezes com vício, com autodestruição, às vezes comprando demais, bebendo demais. Eu conheci uma amiga que ela falou que tem uma tia que ela tem um apartamento só para guardar coisa que ela compra. Ela vai para Miami, sei lá, para os Estados Unidos, aí vem com um monte de coisa, um monte de quinquilharia, aí tem 200 faqueiros, 300 jogos de jantar, não sei quantas roupas de cama, não sei. Ela tem um apartamento para guardar coisa. Né? A gente fica achando que isso é programa americano, eu conheço muitas pessoas que não têm onde guardar suas coisas, né? Porque é uma compulsão, aí sai de forma de compulsão, ou malha demais, ou come demais, ou bebe demais, ou compra demais, porque tem que sair, essa ansiedade tem que sair de algum lugar, tem que sair de alguma forma, é o que a gente tem visto hoje em dia, né? Então, e isso tudo afeta a nossa energia de vida, né? Eu e Eliette, agora a gente estudando sexualidade, né? Porque a gente fala de sexualidade, o pessoal acha que é sexo, não, sexualidade é a minha libido, né? Meu desejo pela vida, né? Minha energia de vida, minha alegria de viver, o que me impulsiona, né? Então, isso atinge diretamente esses ataques que a gente faz à nossa própria existência, a nossa maneira de ser, ela vai direto bater na minha sexualidade, influencia na minha... Por isso que as pessoas que eu vejo no consultório é fadiga, é cansaço, sabe? Não dá conta, porque está sem energia, está botando no lugar errado. Então, a forma com que a gente lida com o nosso corpo, com a nossa saúde mental, como cuidamos das nossas relações, como lidamos com a nossa história de vida, tudo isso impacta na minha sexualidade, nessa minha energia de viver. E aí, quando eu aceito e honro a minha história de vida, a minha história pregressa e a minha atual, quando eu aceito quem eu sou, as minhas potencialidades, os meus limites, quando eu cuido do meu corpo e da minha mente de maneira saudável, quando eu me escuto, eu estou cuidando da minha sexualidade, da minha energia de vida, né?
E aí, falando de uma relação diádica, de casal, de parceiros, né? Eu tenho tempo para olhar para essa relação, porque é tanto checklist para bater lá, eu tenho tempo para olhar para essa relação. A gente vê que questões sexuais são normalmente sintomas, né? É um sinal de alerta. Porque na cultura brasileira, as mães priorizam os filhos em detrimento da conjugalidade. Isso é muito comum, né? A mãe, ela vira mãe, os filhos são em primeiro lugar. E eu sempre brinco, eu sempre dou esse exemplo. Eu fiz formação com Moisés Grossman e ele sempre falava, a gente brincava assim, falava, Moisés, sempre que tem, como é que é? Em algumas vezes, quando tem uma questão com uma criança ou com adolescente, tem uma briga conjugal, né? Um desentendimento, uma questão conjugal subjacente. Aí ele falava assim, 250% das vezes. Então ele fala, toda vez que aparece uma criança lá com sintoma, você pode investigar que tem alguma questão desse casal subjacente aí que não está sendo olhada, né? Então, porque quando o casal está bem, ele está conectado, a criança se sente que tem uma energia amorosa, elas ficam em paz, elas estão disponíveis para aprender, para brincar, para crescer, para olhar para o futuro, elas não estão tomando conta aí do relacionamento dos pais, né? E também quando um casal está em guerra, ou está distante, quando tem uma crítica, um julgamento de um lado para o outro, as crianças também são as primeiras a lá, tá com aquelas anteninhas e percebem que tem alguma coisa errada. Então, assim, é importante cuidar de você, é importante cuidar da relação, da intimidade do casal, olhar para a sexualidade com amor, como um vínculo, como uma forma de nutrir o coração desses filhos. Porque eu vejo muitas mães achando que estão fazendo melhor para esse filho, na verdade ela está prendendo essa criança a ela e não deixa, não solta para a vida, né? E aí a criança fica ali, né, no meio do casal, tentando resolver, tomando chumbo de um lado e do outro. Então, a melhor maneira da gente educar e de nutrir o coração desses filhos é a gente cuidar da gente, do nosso equilíbrio, da nossa saúde mental e principalmente da nossa conjugalidade. Né? Então, a sexualidade é o nosso olhar para a vida, é a nossa alegria de viver. Então, a gente tem que olhar isso de uma maneira também saudável. Então, quando a gente diz sim para a maternidade, a gente se torna um modelo para aquela criança, né? Nós passamos a ser aquelas que apontam o caminho, que caminham do lado. Eu costumo dizer que o exemplo não é a melhor forma de educar, não, é a única, né? Então, quando a gente se abre para a maternidade, a gente, né, a mãe, o pai, né, aqueles que criam, é aquela pessoa que ilumina, que escuta, que educa, que orienta. Eu acho que talvez ser mãe seja orientar. Acho que é a melhor definição, né? Para a vida, meu filho. Permitir que os filhos voem, permitir que os filhos tenham espaço para olhar para frente, né? E aí, essa questão, né, que a gente tem, né, de abrir mão, acho que a gente precisa abrir mão desse mito da Mulher Maravilha, de ter que ser excelente, profissional, de ter corpo esculpido, de ser a mãe dedicada. Então, abrir mão, eu acho que nos humaniza, nos permite ser quem nós somos, nos ajuda a viver a nossa vida plenamente, né? Então, quando Eliette me chamou para falar disso, eu estou falando muito do que eu vivo muito hoje, né? De criar filhos para que eles sejam autônomos, que eles tenham a vida dele, que eles não fiquem aqui se preocupando com se eu e o pai deles estão bem, se não estamos, né? Porque aí o que a gente mais vê em consultório aí são esses emaranhamentos, essas coisas emboladas, porque a maternidade não foi conduzida da maneira, ou porque a mulher se tornou só mãe e aí deixou de ser mulher. Enfim, quando eu falo sobre isso, eu falo de uma maneira, para mim, o tempo inteiro, né, que eu não preciso ser perfeita, que eu preciso olhar porque eu tenho de bom, ser generosa comigo, e para que a gente possa exercer, né, ou executar, ou realizar o que a gente tem de melhor, o nosso potencial, da maneira que do jeito que cada um tem, do seu jeitinho. Então, acho que era isso que eu vim falar para vocês. Não sei se vocês querem
falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. É um tema que me mobiliza. Eu nem falei muito da minha área profissional, quanto eu fui cobrada, as coisas difíceis que foram de lidar, né, também no trabalho e tal. Como é difícil a gente conciliar e ter que provar que é muito boa o tempo inteiro. O quanto eu já me perdi de mim mesma nesse processo de querer ser a melhor profissional do mundo, ser a mais competente, a mais realizadora. Foi um processo que me adoeceu uma época também, de querer ser a melhor profissional do mundo. Então, tem todas essas pressões que a gente vive aí no nosso cotidiano. Acho que era isso. Dalva quer falar alguma coisa? Eu estou aqui ouvindo assim a mais pura verdade. Inclusive, uma fala sua, eu estava falando com meus alunos no sábado e na outra semana, quando os problemas aparecem na linha da parentalidade, com toda certeza começou na conjugalidade. O desequilíbrio está na conjugalidade. Os valores não estão sendo, entendeu, de ambos. Se tudo que você falou que a mulher faz, que eu não vou repetir um por um, porque tem a fala de Eliette ainda, você tenha certeza. Tudo que nós fazemos é porque nós fomos cobrados. Essa é a nossa referência de mulher. Essa é a nossa referência. Então, você trouxe muito bem quando disse, eu tenho que olhar para a minha família. Eu tenho que olhar para a minha família de origem. A minha família de origem, a minha mãe que dizia, mulher tem que estudar, trabalhar um turno e outro turno cuidar da casa. Mas também tinha que cuidar de si, mas também tem que cuidar do marido, também tem que cuidar dos filhos e tem que ir para o supermercado e aqui, ali, e acolá. Entendeu? Então, todo o tempo, a mulher foi dessa forma, vista como, você disse, com múltiplas tarefas e ainda sem ser visto o seu real valor. Para fazer tudo isso, ainda há o desvalor nessas tarefas, o que faz com que nós, cada vez mais, querendo mostrar o nosso valor, nos assoberbe também, vai pegando mais, como quem diz, isso aqui ninguém está vendo. Eu vi um dia uma crise de uma ajudante que ela fez um bolo, ela mesma que fez o bolo bonito, gostoso, depois tudo pronto, ela deu aquela coisa assim, tá vendo aí? Se fosse lá na padaria, pagava um dinheirão. Aqui, não, é como se fosse assim, é um trabalho qualquer, é mais um item do dia de hoje. Faça um bolo, frite um bife, entendeu? E ela despejou aquilo, que eu achei assim tão incrível, quanto que ela tinha aquilo dentro dela, né? Como quem diz, por mais que eu faça, esse trabalho não é reconhecido, não é visto, porque o melhor bolo, o bolo tá bom, mas ela fez um bolo. Agora, você paga quanto por esse bolo? Só paga na pastelaria. Então, a mulher ficou o tempo todo buscando se valorizar, buscando mostrar o seu valor, mas por este caminho, o caminho de cada vez mais aumentar as suas obrigações para ser vista. E eu aí, acho, sabe, que eu tenho de pior nisso, Dalva, é que a gente cobra isso da gente mesma. Eu brinco que é uma praga do nosso tempo. Perfeita, nós compramos a história. Compramos. Grupo de mães de escola no WhatsApp. Eu não sei quem tem filho pequeno aqui, ou neto, e sabe o que é isso. É uma coisa horrível. É uma comparação, sabe assim, uma mãe querendo provar que seu filho é melhor que o outro. Assim, ao invés da gente se ajudar, da gente cooperar como mulher, porque a gente ainda compete, né? E ainda tem essas questões. Porque não importa o que digam, como eu digo, eu passei isso para meus alunos, essa frase, não importa o que digam sobre mim ou sobre o meu trabalho. O detalhe é o que é que eu vou fazer com isso que disseram. Na hora que eu compro a fala dos outros, aí eu vou, para ser a melhor funcionária, eu vou trabalhar por mim, pelo chefe, e, quiçá, pela empresa toda, para poder aquilo dar certo. Porque nós estamos
comprando uma imagem, ao invés de estar entregando à sociedade a nós próprios, nosso limite e nossa potencialidade. Temos potencialidades e limites, entendeu? Então, mas a sua fala maravilhosa, bastante, muito bem pontuada, mas tenha certeza que ainda vai levar alguns anos para a gente tirar cada hora um fardo, entendeu? A gente, graças a Deus, tem alguns fatos que já está caindo, não sei como, no ombro dos homens, né? Já leva um filho na escola, já faz algumas coisinhas. E aí eles chamam assim, não, agora os pais compartilham a guarda, agora os pais participam da criação do filho. Agora, participa assim. Eu hoje não posso levar João na escola. Vê se você pode. Aí é que ele vai mover a engrenagem para levar. Aí é que ele vai mover a engrenagem. É preciso... Fazer um favor. Mas no outro dia não significa que 7 horas ele vai estar em pé, nem 6h30 para pegar aquele engarrafamento? Não. É aquele dia. Tudo que ainda está caindo agora nas mãos dos homens ainda está no lugar, aquele dia, aquela hora e aquele momento. Mas na mão da mulher é um outro mito que eu falo com meus alunos. O mito do amor materno. Mulher é mãe, ama-se acima de si própria. Ama acima da casa e ama acima do marido. Tudo. A última coisa que a mulher tem direito é de se amar. Vem para filho, para marido, para casa e para o trabalho. Então, eu até passei, teve uma aluna da ESA que baixou em PDF esse livro, O Mito do Amor Materno. Então, esse amor materno, esse amor, entre aspas, é essa submissão e essa sobrecarga de trabalho, que se não fizer isso pelo filho, não ama. Se não for as últimas consequências pelo filho, não ama. E nessa de ir as últimas consequências pelo filho, a conjugalidade despenca. E aí vem problema para a mulher, para o homem e para a criança, porque nem se alinha na conjugalidade nem na parentalidade. Então, muito bem pontuado. Não vou falar mais cada fala de Eliette, senão a gente passa a noite aqui discutindo o mito da Mulher Maravilha. Um mito que eu não gosto nem de usar como exemplo, porque não existe a Mulher Maravilha, existe eu, mulher, que sou mãe, que sou professora, que sou advogada, que sou terapeuta, que sou isso, que sou aquilo, e a cada momento eu posso, como quem diz assim, ter um olhar diante de alguma determinada situação por alguma das minhas lentes. Mas isso não é ser Mulher Maravilha. E no Dia das Mães, eu também não gosto daqueles cards, Mulher Maravilha, mãe, pai. Ninguém substitui o lugar do pai, ninguém substitui o lugar do pai. Então, fica a criança sem o pai e com uma mãe estereotipada, chamada Mulher Maravilha. Ela não ocupa o lugar dela de mãe, porque ela se desloca, feito uma louca, para ocupar o lugar de mãe e pai. Aí, como não existe, é o arquétipo, o menino, a criança, não consegue ver a mãe amorosa, cuidadosa. Por quê? Porque ela está no lugar do pai, cobrando, mandando para a vida, né? É o papel do homem, né? Abrir os caminhos do filho para a vida. Aí ela vai para esse lugar. Eu acho que é uma questão de função, né? Eu não acho que isso é porque tem mulheres que criam filhos sozinhas, porque só ficam viúvas e tal. Eu acho que é a questão da função materna e a função paterna, né? Então, qual é o genitor que exerce uma função ou outra, eu acho que não faz muita diferença, né? Mas a criança precisa de que tenha função materna e que tenha função paterna. Precisa de quem cuide, precisa de quem mande para a vida, né? Então, como é que a gente... Mas se ela ocupa as duas funções... Sim, mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Porque tem mulheres que precisam cuidar desses filhos sozinhas, né? A questão é esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E aí, na hora que sai disso, a gente vê...
a sobrecarga que a mulher vive hoje em dia. Hoje em dia, não. Desde sempre, né? Muito obrigada. Você pontuou assim nos mínimos detalhes e a história, como somos sistêmicos, né? Olha para a família de origem, vê quais foram as nossas referências e o que é que a gente comprou de lá e ainda acrescentou quando chegou na nossa família nuclear. É isso e aí. A minha irmã fala que a minha mãe é essa mulher muito forte, dá conta de tudo, né? É dessas. Então a gente ainda tem esse modelo forte dentro de casa. E ela fala assim, Camila, eu ouvi a voz da mamãe, né? Falando assim, você não pode depender de homem nenhum, e não sei o quê. E até hoje a minha irmã vive assim, o namorado dela, cada um vive numa casa, eles não conseguem casar. A gente fica brincando, né? Porque essa voz, assim, você não pode depender de homem, é muito forte. Olha o saldo aí, olha o saldo, olha o saldo. Todos nós temos esse saldo, todos nós temos. É por isso que estamos aqui exatamente discutindo isso, que é para a gente começar liberando para ser uma mulher suave, tranquila, que nem a Eliette vai nos trazer. Nos apresenta a Eliette Teles, essa mulher